Senhor. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Diga eu não estou feliz. Diga eu sou feliz. Porque o estar, ele é o quê? Passageiro. Você pode estar feliz aqui e daqui a pouco não está mais. Então nós precisamos entender que nós não estamos, nós somos felizes por causa do Senhor. Amém? Porque o nosso nome está escrito no livro dos céus. Queridos, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tá. Tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Ninguém? Tem uma irmãzinha, tem uma irmã lá atrás, a irmã Socorro. Que bênção. O que a igreja tem para dizer para a nossa irmã que está nos visitando? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Seja bem-vinda, irmã Socorro, sejam todos bem-vindos. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Quantos querem ouvir a voz do Senhor através da sua palavra? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Esse mês de outubro, nós estamos na campanha aos domingos com o tema A Noite da Direção. Eu quero compartilhar em cima desse tema algumas revelações que o Senhor ministrou ao meu coração. Lucas 15, onde fala dos achados e perdidos. Tem a ovelha perdida, tem a moeda perdida, tem um filho perdido. E nós vamos falar do filho pródigo. Lucas 15, o verso 14. Se você estiver sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia, para que você confira que aquilo que nós estamos ministrando está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Lucas 15, o verso 14, vamos ler? Diz assim: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve a sua cabeça. Pode desligar todos, ou mais dos besouros. Repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. Diga: Senhor, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, e que nessa noite eu possa ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Eu pedi para desligar todas as lâmpadas, querido, inclusive aqui do altar, mas eu acredito que vocês estão me vendo, então ou não estão? Está cheio de besourinho, né? Aí se deixar aqui, aí pronto, aí vocês não vão nem me ver de tanto besouro, esses besourinhos de chuva. Tá. A noite da direção. Diga comigo, diga: a noite da direção. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje, dentro das igrejas e até mesmo fora das igrejas? O problema da maioria das pessoas é que elas não têm direção. Eu não sei se você já ouviu, mas existe um ditado que diz assim: que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve ou não serve? Se você vai para onde? Não sei. Então pega esse caminho aqui.
Pode descer aí direto. Você vai para onde? Não sei. Não, então vai por aqui mesmo. Ó. Pega esse caminho. E assim tem sido a maioria das pessoas. Estão pegando caminhos porque elas não sabem para onde vão. Não sabem aonde querem chegar. Pessoas que vêm à igreja, mas elas não vêm à igreja com uma direção. Elas vêm por vir. Vêm aleatoriamente, como se dissesse assim: seja o que Deus quiser. Aconteça o que Deus quiser na minha vida. E até mesmo para a gente se achegar a Deus, a gente precisa ter uma direção daquilo que a gente quer. Todas as pessoas que se achegaram a Jesus com um objetivo, com uma direção. Jesus perguntou para o cego: o que você quer? Ele tinha uma direção, ele sabia o que ele queria. A mulher do fluxo de sangue, quando ela foi até Jesus, ela tinha uma direção. Ela não foi aleatoriamente. Agora, a maioria das pessoas que seguiam Jesus sem direção. Não sabiam o que queriam. Não sabiam para onde iriam. A maioria das pessoas não tinham um foco, não tinha uma direção certa do que fazer. Por que muitas pessoas não prosperam na vida? Porque elas não têm uma direção. Elas não têm um foco. Elas não têm um objetivo. Elas não têm um caminho. Então, para ela, um dia ela está lá, ouvindo uma pessoa na internet: vai por aqui que esse negócio você vai ganhar muito dinheiro. Aí daqui a pouco está vendendo Rinode. Aí daqui a pouco sai da Rinode, entra em outra pirâmide, vai, e a pessoa nunca tem direção. Eu conheço gente que é direto assim, saindo de um, entrando em outro, saindo de um, entrando em outro. E a gente precisa ter uma direção na nossa vida em todas as áreas, amém? Você precisa ter uma direção do que você quer na sua vida financeira. Você precisa ter uma direção do que você quer na sua vida espiritual. O que você quer na sua vida espiritual? Qual é a direção que você almeja na sua vida? Porque quem não tem direção, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Por isso que existem muitas pessoas perdidas. Por isso que existem muitas pessoas vivendo a frustração da vida, porque elas não tomaram uma decisão de qual direção a seguir. Tem gente que não sabe se serve a Deus ou se não serve a Deus. E nós precisamos tomar uma direção na nossa vida, amém? E Deus é um Deus de direção. Diga glória a Deus por isso. Deus é um Deus de direção. Deus não deixa ninguém perdido. Com Deus, ninguém fica sem direção. Com Deus, ninguém fica perdido. Haja visto que o próprio Senhor, Ele declara: eu sou o caminho. Ele é o caminho que nos dá uma direção. Jesus Cristo é o caminho que nos dá uma direção. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então tudo que vem de Deus vem para nos dar uma direção, vem para nos colocar no caminho certo, trilhar o caminho certo. Porque quando uma pessoa está trilhando o caminho certo, ainda que ela passe por lutas, ainda que ela passe por dificuldades, ela não desiste, porque ela está no caminho certo. A pior coisa da vida é você estar pensando que está indo por um lugar, mas muitas vezes você está na direção errada. Já aconteceu com você? Você está no caminho pensando que está indo por um lugar, e daqui a pouco você está na direção errada. Teve uma irmã que teve um aniversário aqui na igreja, mas não foi aqui na igreja, ela é da igreja. O aniversário foi numa chácara. Aí ela convidou alguns irmãos. O missionário Cristovaldo já estava indo lá para o entroncamento, passou direto, perdeu a direção, indo. Quando foi lá na frente, falou: não, está errado, que aniversário longe é esse? Era aqui pertinho. Mas ele foi por um caminho, mas ele estava indo pelo caminho errado. E quantas das vezes é assim? Tem pessoas trilhando um caminho, mas esse caminho é um caminho de perdição.
Esse caminho é uma direção errada. E nós precisamos saber qual é o caminho certo que nós precisamos trilhar na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional. Porque tem muita gente que quando chega lá no final, a pessoa se frustra, fala, puxa, andei, e no final das contas cheguei num lugar errado. É como uma pessoa pegar um ônibus aqui na cidade, querendo ir para Brasília, mas muitas vezes entrar no ônibus errado. O ônibus que vai para Salvador. Imagine aí, a pessoa quer ir para Brasília e de repente ela entra no ônibus que vai para Salvador. Aí quando ela chega, ela fala, não, eu comprei a passagem para Brasília, mas entrou no ônibus errado. Tem gente assim, que está entrando em caminhos errados e caminhos de morte, caminhos de destruição, de perdição. E eu quero trazer para você nessa noite, em breves palavras, sobre como saber se eu não estou no caminho errado. Como saber se eu não estou na direção errada. Como saber se eu estou fora da direção daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque Deus, Ele tem caminhos bons. Jeremias 29:11, Ele diz, olha, os pensamentos que tenho para vocês são pensamentos de paz. Os planos que eu tenho para vocês são planos de fazer vocês prosperar, de trazer o bem para vocês e não o mal. Então o que Deus tem para nós são caminhos de vida, caminhos de paz, caminhos de prosperidade, amém? Mas muitas vezes a gente parece que está entrando em caminhos que não são caminhos do Senhor. E eu olho para a história do jovem rico, o filho pródigo. O texto que nós lemos, se você conhece ou se você não conhece, eu quero refrescar a sua memória, fala de uma parábola que Jesus contou. E essa parábola, ela faz uma analogia com a história humana, faz uma analogia com a vida das pessoas. Jesus disse que um homem, um pai de família, e esse pai de família representa Deus. Jesus disse que esse pai tinha 2 filhos, e esses filhos representam nós. Só que um dos filhos, o mais novo, disse ao pai, pai, me dá a minha parte da herança. E o pai então deu a ele, e ele pegou a parte da herança e foi morar numa terra distante. E a Bíblia diz que chegando lá, ele gastou tudo que tinha, gastou todo o seu dinheiro, com farra, com festas, com bebidas, com amizades, se perverteu. Só que veio um tempo de dificuldades sobre aquela terra. E sabe como que eu percebo que muitas vezes estamos na direção errada? Sabe quando você percebe que você está no caminho errado? É quando você começa a sofrer perdas irreparáveis. Na direção errada, no caminho errado, as percas são consequências, as percas são notórias. Ele estava na casa do pai, e ele saiu com dinheiro, saiu com prosperidade, saiu com a herança daquele pai. Acredito eu que não era pouco, o homem era um fazendeiro. Imagine aí, qual é o fazendeiro que é pobre? Não tem fazendeiro pobre, a maioria dos fazendeiros são bem de vida. E aquele homem era um homem rico, próspero, e ele pegou a metade da herança e saiu, achando que aquilo ia trazer felicidade, achando que aquilo ia colocar ele no caminho certo, achando que aquilo ia levar ele para caminhos bons. E pelo contrário, o dinheiro levou ele ao caminho de perdição, ao caminho da falência. E quantos de nós, muitas das vezes achamos, se eu tivesse dinheiro, eu ia ter muitas bênçãos de Deus. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ter caminhos bons. E muitas das vezes o dinheiro pode levar uma pessoa a caminhos de perdição. O dinheiro pode levar uma pessoa a caminhos de destruição. Nós vivemos em uma sociedade materialista, que acha que o dinheiro vai conduzir a ela a caminhos bons, e o dinheiro sem a bênção de Deus é para pura perdição. Dinheiro sem Deus não vale nada. Dinheiro sem a presença de Deus, meu irmão,
é frustração da alma, mais cedo ou mais tarde, vai levar a pessoa a viver percas na vida. E a Bíblia diz que ele perdeu todo o dinheiro, acabou com tudo, e começou a passar dificuldade. Sabe como que a gente percebe que está na direção errada? Quando a gente começa a ter percas e mais percas irreparáveis. Vocês lembram de Jonas? Deus manda ele ir para Nínive, e ele vai para Tarsis, ele vai para uma direção contrária. E na direção contrária, o que aconteceu na embarcação que Jonas estava? Começou a ter percas, começou a ter prejuízos. E é assim na vida, na maioria das vezes. Quando nós caminhamos na direção oposta daquilo que Deus tem para nós, a gente começa a ter percas. Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu comecei a ter percas e mais percas e mais percas. A minha vida foi só uma vida de percas. Primeira coisa que eu perdi foi a paz. Depois comecei a perder o sono. Depois comecei a perder amizades. Perdi o meu relacionamento com a minha mãe. E foi só percas e mais percas. E quase que eu perco a minha vida. Quase que eu perdi a minha vida. O cara botou a arma na minha cabeça. Foi para matar uma pessoa, me confundiu e estava com um revólver aqui. E eu não sabia o que fazer. Era a última perda que eu ia ter na vida, a minha vida. Eu já tinha perdido tudo, a salvação, que eu estava no caminho contrário. Saí da igreja e achei que sabia quais são os caminhos que iriam me levar à vitória. E pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu ele puxar aquele gatilho. Pela misericórdia de Deus, Deus me poupou naquela noite. E eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro que ele falou, foi mal. Tirou a arma e foi embora. E eu disse, Senhor, a partir de hoje eu vou voltar para a tua casa. Porque eu entendi que eu estava no caminho errado. Eu entendi, só estava tendo perda, meu irmão. Só estava perdendo. E tem hora que você tem que parar e analisar. Porque talvez você está no caminho de perdas, é a vontade de Deus. E só perdendo, não. Deus, o que Deus tem para você é caminho de paz, de prosperidade, de abundância. Não é que na vida da gente a gente não perde, mas a gente ganha mais do que perde. É ou não é? Você precisa entender isso. Com Deus a gente vai ganhar mais do que perder. Tem renúncia? A renúncia faz parte. Mas muito mais Deus tem para nos dar. Jesus diz, aquele que não deixa pai, mãe, casa, fazendas, por amor de mim. E ele dizia, ainda nessas vidas, vocês vão ganhar 100 vezes mais. O que Deus tem para te dar é muito mais, amém? Então aquele jovem estava numa direção errada. E ele perdeu tudo. Pare para analisar se você não está na direção errada. Se a sua vida tem sido só de percas, você precisa... Meu Deus, acho que eu estou na direção errada. Acho que eu estou no caminho errado. Esse caminho está me levando só a um caminho de percas. E a Bíblia diz que ele começou a passar dificuldades. E ninguém o ajudava. Quando você está na direção errada, ninguém vai te ajudar. Quando você está na direção oposta da vontade de Deus, quando você está na direção oposta daquilo que Deus tem para você, entenda, ninguém vai te ajudar. E talvez você diga assim, ninguém me ajuda. Para analisar, talvez você está na direção errada. E não vai te ajudar mesmo não. Porque quando a gente decide, meu irmão, trilhar na direção daquilo que Deus tem para nós, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Amém? Deus faz com que as percas que a gente tenha na vida se transformem em bênçãos. A gente pode até perder alguma coisa, mas Deus, Ele restitui, Ele nos recompensa muito mais. Quanto crê nisso? Amém? Então nós precisamos entender que Deus, Ele tem uma direção certa para nós. Só que essa direção, cabe a nós parar em uma hora e dizer, puxa, faz uma análise. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, examina o homem assim. Você tem que se examinar, não é a vida do outro. Analisa a sua vida. Você tem tido só percas, e parece que estão querendo tirar a sua vida.
A sua vida tem sido de percas? Ninguém lhe ajuda, é só de fracasso, de derrota. Tem gente que tudo que bota a mão, acaba. Foi o caso daquele jovem. O caminho que ele trilhou foi um caminho de derrota, foi um caminho de perdição. Chegou, acabou o dinheiro, veio praga, veio peste, foi cuidar de porco, e até cuidando do porco, nem a comida do porco ele podia comer. Será que estava difícil? Estava difícil. Mas isso tudo foi para poder ele analisar que o caminho que ele estava era um caminho errado. Jesus disse: tem dois caminhos, um largo e outro estreito. O largo conduz à perdição, mas o estreito conduz à vida eterna. E nós temos que analisar em qual caminho nós estamos, qual o caminho que eu estou caminhando, qual a direção que eu estou tendo. Porque duro é uma pessoa estar achando que vai para o céu, mas está caminhando no caminho largo, caminho da perdição. E chega lá naquele grande dia e diz: Jesus, mas eu pensei que eu ia para o céu, eu pensei que eu estava caminhando o caminho dos céus. E essa pessoa muitas vezes estava caminhando um caminho de perdição. E nós precisamos ter a direção certa, precisamos buscar de Deus a direção certa. E como que eu sei, bispo, que eu vou ter a direção certa? Como que uma pessoa tem a direção certa na vida? Nos negócios, na vida familiar, na vida amorosa. Como que eu sei que eu vou ter a direção certa na minha vida espiritual? Se relacionando com Deus. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, nos traz a direção certa, amém? Quando você se volta para Deus de todo o coração, como aquele filho pródigo, ele analisou e disse: não, o caminho é a casa do Pai, o caminho é o Pai. Para ele precisava voltar para a casa do Pai. O caso dele é que ele estava longe da casa do Pai. Tem gente que está na casa do Pai, mas também está perdido, está sem direção. Porque talvez vocês, não, graças a Deus eu não preciso voltar para a igreja, que eu nunca saí da igreja. Mas tem gente que está na igreja que está perdido também, está sem direção. Por quê? Porque essa pessoa não entendeu o propósito principal da vida, que é o relacionamento com Deus, que é a intimidade com Deus, que é a comunhão com Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos saber qual a direção certa, quais são os caminhos certos que a gente deve seguir, quais são as decisões certas que a gente deve tomar. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus, porque intimidade com Deus gera direção. Diga comigo, diga: intimidade com Deus gera o quê? Direção. E talvez você está perdido, sem saber o que fazer. Talvez você está sem direção. Tenha intimidade com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Tenha uma comunhão com Deus, porque Deus não deixa ninguém enganado. Deus não deixa ninguém confundido. Quando uma pessoa se volta para Ele, Ele se volta para essa pessoa e coloca ela no caminho certo. Aquele filho voltou para casa no caminho, achando que ia ser um empregado, achando que ia ser um trabalhador do pai. Mas quando ele diante do pai reconhece que pecou, quando ele diante do pai reconhece que errou, o pai não coloca ele como trabalhador, o pai coloca ele como filho. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tenho comunhão com Deus, reconhecendo que sou pecador, que sou falho, e me voltando para Ele de todo o coração, Ele vai me dar a direção certa daquilo que eu devo fazer, do que eu sou, daquilo que Ele tem para mim, daquilo que Ele tem reservado para você. Amém? Intimidade com Deus. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão perdidas, sem direção, porque elas não se relacionam com Deus. As pessoas não têm tempo de orar, as pessoas não têm tempo de ler a Bíblia, e vivem perdidas na vida, vivem sem direção. Vir à igreja, vir ao culto, é bom, você vai ouvir a palavra,
Mas você precisa se relacionar com Deus, para que Deus venha te dar a direção. Você precisa ter um momento de comunhão com Deus. Você precisa ter tempo para Deus, porque quando você tem tempo para Deus, Deus ele vai te dar a direção certa, porque Deus é um Deus de direção. Amém? Deus não quer ver ninguém no caminho de derrota. Deus não quer ver ninguém no caminho de frustração. Na sua vida sentimental, Deus não quer que você sofra. Na sua vida financeira, Deus não quer ver você no caminho de pobreza. Na sua vida espiritual, Deus não quer ver você no caminho de derrota. É tanto que ele disse para Caim, ele chama o Caim e fala: Caim, o caminho não é esse, porque se você fizer o que é certo, você vai ser aceito, mas se você fizer o que é errado, o pecado está na sua porta. Trate de dominar o pecado. Ele estava dizendo: você tem que dominar. É uma obrigação sua de dominar o pecado, esse desejo de querer fazer o mal com o seu irmão. Até o Caim, que Deus não se agradou dele, Deus não se agradou da oferta dele, Deus estava dando direção para ele. Desde o início da criação, Deus deu direção para o homem. Deus disse: olha, não coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Deus estava dizendo: olha, esse caminho é um caminho de morte, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Por quê? Porque o homem tinha relacionamento com Deus. E toda vez que você vai se relacionar, ter relacionamento com Deus, Deus vai mostrar para você quais são os caminhos que levam à destruição, quais são os caminhos que podem te levar à destruição, caminhos errados. Então a intimidade com Deus nos dá o quê? Direção. Direção daquilo que eu devo fazer, direção da onde eu devo voltar, porque muitas vezes a gente precisa voltar, foi longe demais. Tem gente que está longe demais de Deus. Eu pergunto: qual a distância que você está de Deus? Qual a distância que nós estamos de Deus? Se você estiver longe demais, volte nessa noite. Eu pergunto: qual é o seu horário de oração no dia? Durante o dia, qual é o período que você tira para orar? Qual é o período que você tira para se relacionar com Deus? Ele diz assim: não, qualquer hora. Irmãos, quem não tem uma direção do dia, qual o horário que vai orar, ela não ora. Porque a pessoa não tem um horário definido, não tem um foco, não vai orar. Se você não tiver uma direção na sua vida espiritual, esse horário eu vou orar, esse horário eu vou ler a Bíblia. Se você não tiver uma direção clara no seu dia, do que você vai fazer, você não vai ter tempo para Deus. Você precisa ter uma direção. Ah, não, o horário que der, uma hora que eu tiver uma folguinha eu oro. Não, você precisa ter um horário fixo, um horário determinado, estabelecido, para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, para falar com Deus, para que Deus te dê a direção certa, amém? Deus é um Deus de direção, diga glória a Deus por isso. E Deus não vai deixar você enganado, Deus não vai deixar você no caminho de perdição, Deus não vai deixar você no caminho de destruição. Se você se voltar para Ele de todo o coração, se nessa noite você fizer uma análise na sua vida, dizer: meu Deus, que caminho é esse que eu estou? E você se voltar para Deus de todo o coração, Ele vai mostrar quais são as direções que você tem que tomar na sua vida, amém? Deus não vai deixar você enganado, nem confundido, e nem sem direção. E é muito bom quando a gente sabe para onde a gente está indo. É muito bom quando você está na direção certa. Isso é importante, isso é essencial na vida. Estar na direção certa. Saber por que Deus me chamou. Saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Saber qual é o chamado de Deus na minha vida. Saber qual é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai colocar força. Você não vai se arrepender lá na frente. Você não vai ficar preocupado: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que esse caminho vai dar certo? Meu irmão, quando você está na direção certa, com Deus dá certo, amém? Com Deus dá certo. E nessa noite Deus quer dar direção para nós. Nessa noite Deus quer nos direcionar. Mas a primeira coisa que você precisa é saber
que o primeiro caminho que você tem que trilhar é o caminho da intimidade. É o caminho de volta para Deus. Porque quando você volta-se para o Senhor, quando você vai em direção a Deus, Ele vem em direção a você. E Ele traz restituição, Ele traz alinhamento, Ele traz a direção certa daquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. O filho pródigo reconheceu que estava no caminho errado. O filho pródigo reconheceu que o caminho que ele estava era de perdição. Eu queria que neste momento você fechasse os seus olhos e você fizesse uma análise do caminho que você está, o caminho que você tem trilhado, no caminho que o filho pródigo trilhou. Foi um caminho de percas, foi um caminho onde ninguém o ajudava, foi um caminho onde ele passou tanta dificuldade, tanta necessidade, foi um caminho onde as coisas eram muito difíceis, foi um caminho que ele nunca imaginou viver, mas foi um caminho que ele trilhou longe do Pai. Longe de Deus, meu irmão, é frustração, longe de Deus é perdição. E o Senhor está nos chamando nessa noite para voltar para o caminho dEle, voltar para a presença dEle. Você tem um chamado de Deus. Talvez você não precisa voltar para a igreja, você está na igreja. Mas talvez você saiba que Deus tem um chamado específico na sua vida. Deus tem algo específico com você. Você sabe qual foi o caminho que o Senhor te colocou. Você sabe qual foi o caminho que o Senhor te escolheu. Talvez você é uma pessoa do altar e tem resistido em ser um instrumento do Senhor no altar. Talvez você foi levantado por Deus para ser um instrumento dele, de salvação nessa cidade, e você tem resistido. Talvez você tenha feito como Jonas, pegado outro caminho, e no caminho que Jonas trilhou, o caminho que o filho pródigo trilhou, para longe de Deus, um caminho de percas, foi um caminho de derrotas, de dificuldades, foi um caminho onde ninguém o ajudava. E Deus está nos chamando nessa noite: volta para a casa do Pai, volta para a intimidade, volta para o caminho da oração, porque no caminho da intimidade você vai ter a direção certa. No caminho da intimidade, Deus não vai deixar as pessoas te enganar. No caminho da intimidade, Deus não vai deixar você perdido. Deus está nos convidando nessa noite. Então nessa noite, com seus olhos fechados, reconheça diante de Deus as suas falhas, reconheça diante de Deus os seus erros, e diga para Ele: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoe pelos meus pecados, perdoe pelas minhas falhas, perdoe, Senhor, por resistir ao Teu chamado, perdoe, meu Deus, por estar trilhando caminhos que talvez não agradem o Senhor. E isso, se renda a Deus de todo o coração neste momento, se renda ao Senhor, fale com Ele nessa noite, abra o seu coração diante do Senhor, abra o seu coração diante da presença dEle. Ele está aqui nessa noite e Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele nessa noite quer dar a você vestes novas, Ele nessa noite quer colocar um anel no seu dedo de autoridade, Ele nessa noite quer dar uma festa para você, Ele nessa noite Ele quer celebrar com você. Talvez você tenha esperado de Deus o castigo, talvez você tenha esperado de Deus coisas ruins, mas Deus tem coisas boas para fazer para você, Deus tem coisas boas para realizar na sua vida. Então se volte para Ele de todo o coração, se renda a Deus neste momento. Pai, estou aqui, olhas para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a
voz dizendo assim, ou se ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui. Olhas para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a sua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Deus, Ele não te rejeita, Ele te aceita. Oh, aleluia. Vem, filho amado, vem como estás. Ele é um Pai de amor. Aleluia. Levante as suas mãos. Ele é o seu Pai. Ele te ama. Meu papai. Oh, chame por Ele. Ele é o seu Pai. Chame pelo seu Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, meu
Pai, que cuida de você. Meu papai, Abba, papai. Pai querido, Pai de amor, eu oro para que nessa noite, Senhor, troque as vestes velhas dos teus filhos. Eu oro para que nessa noite o Senhor nos revista da tua unção, da tua autoridade. Eu oro para que nessa noite os teus filhos recebam, meu Pai, ó Deus, um anel da autoridade. Eu oro para que nessa noite possamos calçar novos calçados, meu Pai, para que possamos trilhar o caminho do Evangelho, da preparação da paz. Não nos deixe em caminhos perdidos, Senhor. Nos conduza ao caminho da intimidade, nos conduza ao caminho da oração, porque queremos te conhecer mais, Senhor. Porque queremos, Senhor, te conhecer mais. O Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor é um Deus de amor. Ó Deus, que nessa noite, Pai, aqueles que entraram aqui sem direção, aqueles que entraram aqui sem saber o que fazer, eu oro para que o Senhor ilumine a mente, o coração. Eu oro para que o Senhor mostre caminhos que os teus filhos devem trilhar. Eu oro, meu Pai, para que cada um venha estar na direção certa, meu Pai. E se houver alguém no caminho de perdição, que essa pessoa possa voltar e trilhar os teus caminhos, Senhor. Porque os teus caminhos são retos, os teus caminhos são bons, Senhor. Os teus caminhos são maravilhosos. Ó Deus, que nessa noite possamos entender o teu querer, possamos entender a tua direção para nós, Senhor. E que todo engano, que toda mentira de Satanás caia por terra, Pai. E que nessa noite possamos nos achegar mais perto de Ti, Senhor. E que o Senhor se revele a nós de maneira extraordinária. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. E se você crer, diz amém. Oh, aleluia! Glória a Deus. Ainda em pé, querido, nós vamos ter a Santa Ceia. Eu vou pedir que só que ligue umas... Aí, isso aqui já está bom. Mateus 26, o verso 26, Jesus diz assim, a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aqui nós temos um memorial da Santa Ceia. O pão que representa o corpo de Jesus. Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele decidiu entregar a sua vida por nós. E aqui está o suco, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. A Santa Ceia é um memorial, para que a gente não esqueça que Jesus Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai. Religião não salva ninguém, a igreja não salva ninguém, o bispo não salva ninguém. Quem salva é Jesus. O caminho da salvação é Jesus. Não se engane, não tem outro. O único caminho que nos conduz à vida eterna. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que tem poder para nos salvar, quando nós nos voltamos para Ele de todo o coração. E nós vamos passar os elementos. Você que já é batizado, e se você não é batizado, você pode ficar em pé. Mas você que é batizado, você vai pegar os elementos. Se você não é batizado, depois nos procura para poder participar do batismo. Amém? Eu vou pedir que passe os elementos. Enquanto eles passam, os levitas vão estar adorando o Senhor. Isso. Não coma ainda, não beba. Nós vamos fazer isso juntos. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida.
cruz, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Se você pegou, feche os seus olhos e se renda a Ele. Alguém que não pegou, dê um sinal com a mão. Todos pegaram. Levante os elementos para o alto e repita assim comigo. Diga: Senhor Jesus, obrigado por ter morrido no meu lugar. Diga: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e reconheço que só o Senhor é o Salvador da minha vida. Diga: eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga: me guia nos teus caminhos. Agora, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, por você naquela cruz, coma desse pão, se lembrando do corpo dele. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi aflito, ele foi massacrado na cruz do Calvário, ele foi morto para nos dar a vida. Agora beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Sangue puro, inocente, sem pecado. Ele derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados. Isso, e agradeço o Senhor nessa noite. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Você é livre do pecado. Você é livre da condenação. Seja livre. Seja livre nessa noite. Eu sou livre. Ele morreu para nos dar a liberdade. Seja livre nessa noite. Você é livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz do Calvário. Nós te amamos, Senhor. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Toma posse de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ainda em pé, nós já vamos finalizar. Terça-feira tem uma reunião aqui na igreja que é só para as mulheres. Cadê as mulheres de fé? Dá um glória a Deus aí. Tá. Você que é mulher, você não pode perder. Por quê? Porque tem coisa que só dá para falar entre mulher. É ou não é? Tem coisa que não dá para falar aqui com os homens, não é?
E é só as mulheres com as mulheres. Tem coisa que é de mulher para mulher, porque só as mulheres vão entender. E a mesma coisa é os homens. A gente tem uma reunião de homens que é aqui no fundo, na salinha, que é só de homem. Tem coisa que a gente, só quem é homem que vai entender. Então assim, é de homem para homem. É uma reunião onde a gente se reúne para tratar algumas coisas importantes na vida da gente. Então venha participar, está sendo uma bênção. Quarta-feira nós não estamos tendo o estudo. Tem muita gente que não estava vindo. Ah, bispo, está tendo estudo na quarta, eu não vou e tal. Tá, nós estamos um período sem o estudo agora. Nós vamos ter um período sem o estudo. Então quarta-feira é culto normal. É o culto das causas impossíveis. Deus, Ele não conhece o impossível. Nós temos muitas coisas impossíveis, mas Deus, Ele não conhece o impossível. E se você tem uma causa que é impossível humanamente falando, você vai vir. Traz seu pedido. Se é um processo na justiça, traz esse processo. Se tem alguém na sua família que está precisando de um milagre, traz essa pessoa. Se essa pessoa não vir, traz uma peça de roupa dela, traz a fotografia dela. E nessa quarta nós vamos estar levantando um clamor, e está sendo muito forte nas quartas-feiras, amém? Então não falte. E sexta-feira nesse ministério é? Em nome de quem? De Jesus. Sexta-feira de curas, milagres e libertação. Teve milagres essa semana, querido. Milagre não acontece todo dia, mas Deus é um Deus de milagre, amém? Tem dia que a gente vê os milagres acontecendo, e está sendo muito forte. Nós estamos vendo milagres extraordinários na sexta-feira. Então não falte. Você que está precisando de um milagre, conhece alguém que precisa de um milagre, de uma libertação. Tem gente que não vem, que diz assim: ah, eu já estou liberto. Querido, a gente está num processo de libertação, amém? Ele está caminhando dia após dia. Enquanto a gente viver nessa terra, todo dia a gente está lutando contra a nossa natureza. Então quem é que precisa de libertação? É os crentes. Os crentes precisam ser libertos. Todo dia a gente está nos libertando de algo que nos prende, que seja uma prisão, um pensamento. Então libertação de uma doença, de um problema, não é só do diabo. Então a pessoa precisa se libertar de um pensamento, se libertar de um trauma, se libertar do passado. Então nós estamos na campanha Livrai-nos do Mal, e está sendo muito forte. Não falte, em nome de Jesus. E domingo que vem é o encerramento dessa campanha, a noite da direção. E Deus já compartilhou algo muito forte conosco. E não falte, semana que vem traga a sua família, em nome de Jesus. O pastor Nivaldo, ele vai orar agradecendo o Senhor por esse culto, pedindo ao Senhor que nos leve para casa guardados, protegidos, e que nos dê uma noite de paz, amém? A partir de hoje você vai sair daqui com uma direção. Qual é o horário que você vai tirar para orar durante o dia? Você já sabe? Todo dia depois do almoço, meu período de oração. Aí todo dia eu tenho os meus horários, mas depois do almoço, não falo. Meu horário de oração, de comunhão com Deus ali. Tem outros horários também, mas esse é um dos principais. Quando acorda, a gente sempre ora, não tem jeito, é normal da gente. Mas eu tenho um período que é o meu período devocional. Porque cada pessoa tem um horário melhor, sim ou não? E o meu horário melhor para mim é depois que eu estou de barriga cheia, aí eu pronto, falar: ah, Senhor, agora nós vamos conversar bastante. E é um horário que está todo mundo ocupado, está todo mundo também, não tem negócio, é um horário que ninguém liga para a gente, meio-dia, né? Um horário que ninguém chama, bispo, vem aqui em casa. Então é um horário que eu falo: Senhor, é um horário essencial para mim. Então é um horário que eu tenho com Deus todo dia. E você precisa ter o seu horário com Deus, o seu momento com Deus, a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque através desse relacionamento com Deus, dessa intimidade com Deus, Deus vai te dar as direções certas, amém? Horário de leitura da palavra, de oração. Então tira um período para que você tenha aquele compromisso com Deus. Se for 10 minutos, tira todo dia aqueles 10, 15, 20 minutos. Começa, tem um horário certo, definido, estabelecido, que aquele horário é um horário que você tem para poder orar e ouvir da palavra de Deus. Pastor Nivaldo vai estar orando, agradecendo o Senhor. Amém, amados, glória a Deus. Feche o teu olho, vamos agradecer ao Senhor por este momento.
Pai, no nome de Jesus, neste momento nós levantamos a nossa voz mais uma vez, ó Pai, em Tua presença nesta noite, para Te agradecer, ó Pai, por esta palavra, para Te agradecer, meu Deus, por este culto, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, que a partir de hoje, ó Pai, nós vamos estar andando no caminho certo, ó Deus, na direção certa, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor vai estar nos ajudando a trilhar, meu Deus, pelos caminhos corretos, ó Pai, no nome de Jesus. O Senhor vai estar nos dando força, ó Deus, para trilhar, meu Deus, pelos caminhos ao qual o Senhor tem nos ensinado a andar, ó Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar nos abençoando e nos levando de volta para casa, debaixo da unção do Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, livrar e proteger de todo mal. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vire a pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor. Está encerrado, sucesso e 1 milhão de bênçãos no nome de Jesus.